pessoal, sejam bem-vindos a esse canal e hoje nós vamos mergulhar num tema essencial para entendermos o mundo da moda. A estrela principal que compõe tudo, que são os tecidos. Você já parou para pensar na importância dos tecidos na nossa vida? Tanto na construção de uma peça de roupa, quanto um sapato, acessórios, na decoração, artesanato e em casa, nas roupas de cama, mesa e banho. Nesse vídeo eu vou explorar exatamente isso e eu vou mostrar como os tecidos eles são o alicerce de qualquer criação na moda, influenciando desde o estilo ao conforto de qualquer peça e a durabilidade delas no nosso dia a dia. Ao longo desse vídeo, eu vou falar sobre uma variedade de tecidos e as suas características distintas. E fazer a escolha certa pode fazer toda a diferença no resultado final do seu produto, seja ele qual segmento for. Então, vem comigo descobrir a importância dos tecidos na moda. Os tecidos desempenham um papel fundamental na moda, pois são eles que determinam não apenas o visual e a funcionalidade, mas também o caimento e o conforto das peças de roupa. Desde os mais leves e fluidos até os mais pesados e encorpados, cada tecido tem suas próprias características e aplicações na moda. Por exemplo, quando eu pego aqui um tecido de chiffon ou uma musseline, um crepe, um toque de seda, esse tecido ele pode ser usado para criar peças leves e fluidas, perfeitas para o verão. Já os tecidos mais estruturados, que seriam tecidos mais encorpados, como a gabardine, o oxford, devido à sua estrutura, eles são ideais para fabricar peças mais estruturadas, como casacos, blazers, enfim. E se você acha esse tema relevante, aproveita, já deixa o seu like e vem comigo conhecer as características dos tecidos. É muito importante entender as características dos tecidos, conhecer a sua estrutura, a composição, a gramatura, a elasticidade, o tipo de acabamento que esse tecido tem para saber se ele desfia ou não. Por quê? Porque você vai economizar muito tempo e dinheiro e poupar retrabalho na hora de criar uma peça de roupa, de desenvolver uma modelagem ou de criar um produto específico. Além disso, é muito importante a gente considerar o contexto e a finalidade dessa peça e principalmente a preferência do nosso cliente, que vai comprar esse produto. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você tem então um tecido de algodão, que é uma fibra natural, que vem da natureza, vou deixar aqui uma imagem de um algodoeiro para vocês conseguirem visualizar. Então, você pega essas fibras branquinhas, então você vai torcer as fibras e vai formar um fio. Daí, ela segue para tecelagem e para malharia, que é todos esses processos que vai passando essa fibra de algodão para a gente poder ter lá como resultado um tecido 100% algodão. A gente encontra esse tecido que tem várias características interessantes. Então, quando a gente pega esse tecido de fibra natural, você vai perceber que ele é extremamente confortável, respirável, Ele é um tecido que absorve muita água. Então, um outro exemplo, quando você vai comprar um pano de prato com foco em secar uma louça, o ideal é que ele seja 100% algodão, porque a fibra do algodão, ela absorve a água e faz essa função. Já, se você quer comprar um paninho, por exemplo, para enfeite, você não precisa comprar um paninho de algodão. Você pode escolher um tecido que seja de poliéster, que tenha aquelas barrinhas e tudo mais, para ficar bem bonito, para ficar ali enfeitando a nossa cozinha e sem a funcionalidade de secar uma louça, porque o poliéster já é um outro tipo de fibra que já não tem essa mesma característica. Mas, voltando aqui para o algodão, o que acontece? A gente encontra esse tecido de algodão em diversos segmentos, como roupinhas de bebê, em moda infantil, juvenil. Já para o público adulto, a gente também, que usa no dia a dia, quem não conhece, uma camiseta que é super confortável. Então, a malha, ela tem muitas vantagens, porém, ela também tem algumas desvantagens, porque é um tecido que amassa bastante. Então, devido a essa fibra ser natural e as características que ela possui, ela tem também essa desvantagem de amassar muito. Então, toda peça de algodão precisa ser passada, que dá um pouco de trabalho. Hoje em dia, a praticidade, e toda essa modernidade traz pra gente outras opções. Então,
O que acontece? Quando a gente vai olhar para esse universo têxtil, existe lá os tecidos de poliéster, que são já uma fibra derivada do petróleo, ou seja, é uma fibra desenvolvida por um processo químico, né, que é mais conhecido como uma fibra sintética. Então você vai encontrar o poliéster, né, essa fibra sintética. Ela é uma fibra bem durável, né, por conta do tipo de fibra, é como se fosse uma fibra plástica, né? Mas é até um pouco estranho falar assim, mas se a gente for considerar, né, as características, poderia dizer que ela é uma fibra, então, que não amassa, como o algodão, ela também não absorve água, como o algodão, então ela tem características completamente diferentes do algodão, mas ela tem um valor, né, um preço acessível para compra e o melhor, a tecnologia têxtil veio e fez o que? A combinação dessas fibras, ou seja, pegou ali o algodão com as vantagens e desvantagens e pegou o poliéster em alguns tecidos, como por exemplo um moletom PA, que a gente chama, que é poliéster algodão. Então o moletom PA, ele é composto de 50% de fibras de poliéster e 50% de fibras de algodão. Eles fizeram um mix dessas duas fibras e aí transformaram no tecido de moletom PA. E o que acontece? Quais são as características? Qual que é o resultado desse tecido? É um tecido que já não amassa com tanta facilidade, não absorve tanta água, porque a intenção, né, ali desse tecido é ser um tecido quentinho, que ele é, e é um tecido confortável, ele é respirável, e aí ele tem, então, o meio termo, né, das duas características dessas duas fibras que são distintas. Então perceba como é muito importante conhecer as características mais básicas das fibras na hora de você escolher o tecido ideal para o seu projeto. Tem também o segmento conhecido como moda lar ou moda casa. E eles envolvem o design e a produção de produtos para o lar, como por exemplo lençóis, colchas, toalhas de mesa, cortinas, carpetes, almofadas, itens decorativos, enfim. Assim como na moda pessoal, os produtos para casa, eles refletem também as tendências e os estilos que evoluem ao longo do tempo. E os consumidores, eles vão escolher os itens com base na estética, no conforto, mas também na funcionalidade e muitos na durabilidade. Então, acaba sendo muito importante na expressão da sua personalidade e no seu estilo de vida, conforme ele quer ali decorar a casa dele. Então perceba quantas coisas importantes, né, você pode encontrar na hora que a gente está aprendendo sobre as características dos diversos tipos de tecido e das fibras que compõem. Como escolher o tecido ideal? Na hora de escolher os tecidos para o seu projeto, para a sua coleção, é muito importante considerar diversos fatores, como por exemplo o clima, a estação do ano, o tipo de peça, o estilo desejado e o orçamento disponível. Além disso, uma dica preciosa e essencial é você fazer teste de lavagens em amostras antes de começar uma produção em larga escala, para você não ter reclamações posteriores e nem, enfim, problemas com o seu produto. Por quê? Vou dar um exemplo, eu já comprei um tecido que o vendedor me garantiu que ele era impermeável. Eu voltei toda feliz para casa, falei, bom, vou fazer uma capinha de chuva, né, uma coleção de capa de chuva para pets. Montei toda a coleção, montei as modelagens a partir ali daquele tecido, mas para garantir que aquele tecido realmente era impermeável, peguei ele, no outro dia, não me lembro, à noite, começou a chuva, pus ele sobre, né, a cabeça e saí na chuva para ver o quanto de impermeável aquele tecido era. Adivinha só o que aconteceu? Quando eu voltei, eu estava toda molhada. Ou seja, o tecido não cumpria o prometido. Então ali, às vezes até o vendedor, né, ele oferece o que o produto, ele tem isso, tem essas características, a pessoa que está vendendo, ela compra com aquela característica e ela revende. É compreensível, mas a gente que é o responsável em oferecer isso para o nosso cliente final, é muito importante você ter certeza se ele realmente cumpre o que promete. Veja como é importante fazer esse teste antes da produção. Você vai evitar muito prejuízo e também reclamações posteriores. Então ali eu resolvi então pegar um outro tipo de tecido que poderia, né, tá me auxiliando ali e cumprir aquela função. Tá? Uma outra dica importante também é ver se, dependendo, às vezes a gente compra peças, né, muito baratas e às vezes está com algum defeito ali, né, na fabricação. Então quando você lava aquela peça, ela fica cheia de bolinhas já na primeira usada. Então também é ruim, né? Você oferece o produto, a pessoa compra, na primeira lavagem ela vai ter essas características, ou peças que deformam todinha, então peças com tecido de uma qualidade baixa, que às vezes a gente já compra pronta, né, de fora, então às vezes o barato sai caro, porque usar uma vez só a peça não faz sentido, né? Bom,
É muito importante, então, a gente aprender a escolher esse tecido com base nessas características e no conhecimento, assim, básico do que a gente quer oferecer e o tipo de produto que a gente vai comprar, tá? Então, assim, se a gente for pensar agora em tecidos leves e pesados para a estação do ano, se, por exemplo, a gente estiver criando uma coleção de outono e inverno, a gente pode optar por tecidos mais encorpados. Ou seja, se a gente for falar de tecido de malha mais encorpado, seria o moletom, que é bastante conhecido, o moletinho, que ele já é uma gramatura de moletom mais fina, tem os com felpa, aqueles sem a felpa, né, que é aquela parte escovada do tecido, tem soft, tem plush, tecido, enfim, tecidos diversos que a gente pode montar uma coleção utilizando a malharia. Já se a gente está falando em tecido plano, existem outros tipos de tecido com uma gramatura maior, como por exemplo a lã, para fazer os casacos, né? Aquelas lãs que tem um pouco de fibra de poliéster, que tem também às vezes um pouco de fibra de lã. A zibeline é um tecido mais encorpado, a gabardine, o Oxford também é um tecido muito utilizado, né? Ele tem um valor bem acessível. O Panamá, que já é uma gramatura maior também, né? Do Oxford. Então, existem diversos tecidos que a gente pode utilizar, mas aí vai depender realmente do segmento e do foco ali, do público-alvo que a gente está trabalhando, né? Já para uma coleção de verão, então o ideal vai ser escolher um tecido, se a gente for falar em tecido plano, um tecido leve, fresco, como por exemplo a viscose, né? O crepe, a musseline, o gazar, também são tecidos bem bonitos, né? Tem, enfim, uma variedade de tecidos. E se a gente fala em tecidos de malha, a gente tem a viscolaicra, o Itway, o suplex, a Elanca Light, já são tecidos com uma gramatura menor, ou seja, eles são tecidinhos mais finos, né? Tem também os tecidos esportivos, o Dry Fit, que é um tecido bem utilizado atualmente, né, para vários segmentos esportivos, para academia, enfim, para esportes específicos, ele é muito, muito utilizado. Então aqui eu já falei, né, alguns diferentes tipos de tecido para diferentes segmentos de moda. E se você quiser conhecer as entrelinhas do tecido, onde eu mostro todos os detalhes, até através do microscópio, diferentes tipos de tecido, eu vou deixar aqui no card a playlist com os tecidos para vocês assistirem, para você conferir esses detalhes que são fascinantes. E para concluir esse assunto, eu amo falar em tecidos, já deu para perceber que eles são o alicerce de qualquer peça, tanto de roupa, de cama, mesa, banho, decoração, artesanato, enfim. Por isso é muito importante a gente entender suas características e as aplicações, que é essencial para você criar peças com qualidade, com estilo e principalmente com funcionalidade e inovar no mercado. E se você deseja se aprofundar ainda mais no universo dos tecidos, eu tenho uma novidade incrível. Em breve, eu vou estar lançando uma mentoria com aulas ao vivo sobre os tecidos. Durante as aulas, nós vamos explorar em detalhes os diferentes tipos de tecidos, suas características e as suas aplicações na moda. Essa é uma oportunidade única de você aprender comigo e de expandir o seu conhecimento nessa área. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações. E se você chegou até aqui, muito obrigada! Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações assim que a gente postar novos conteúdos. E até o próximo vídeo!